Hoje, 29 de julho de 2026, Bar Empório, Barris, Salvador, o Bloco Filosofia de Marx promoveu um diálogo sobre a Revolução Haitiana com o camarada Jean Bernard Jean Luiz, imigrante haitiano, porta-voz do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Estadual do Haiti, membro da Molib e doutorando pela UFPA. Se no passado a luta foi uma luta contra a escravidão, então hoje a luta é uma luta contra o capitalismo. A luta é contra o neocolonialismo. A luta é uma luta contra a exploração da classe trabalhadora. Então, eu não estou aqui para falar como um haitiano, mas estou aqui para falar como um ser humano. Porque qualquer lugar que eu vejo que nós estamos, a gente encontra pessoas da classe trabalhadora. A gente se sente em casa. É acima de tudo, Salvador, acho que é minha casa também. Porque Salvador tem tudo que a gente tem no Caribe. E, para dizer mesmo, quando a gente está falando da geografia do Grande Caribe, a gente está falando de uma parte da América do Norte, Florida, México, né? A gente está falando do mapa da América Central. A gente está falando do Caribe e também da uma parte da América do Sul. Colômbia, Venezuela e o Nordeste do Brasil. Ceará, Bahia. E essa ideia mesmo de juntar a Bahia com o povo do Caribe fica um elemento muito importante. Não é só por conta das lutas, mas também quando a gente está olhando a história da América Latina, depois da Revolução Haitiana, a Bahia fica o maior ponto do mercado dos escravos da América do Sul. Então, em memória dessas pessoas que foram escravizadas aqui, na Bahia, a gente precisa mesmo comemorar essas pessoas que moram na escravidão. Mas tem que pensar que a gente não pode desapaixar esse momento de falar da revolução que aconteceu na Haiti e também de falar sobre a revolução haitiana, que foi a primeira revolução na América Latina, que traz a ideia da independência para todo mundo. Mas antes de começar... Valmy, Austerlitz, Ulm, Waterloo, autant de batailles dont les noms nous sont familiers, mais qui, en dehors d'Haïti, a déjà entendu parler de la bataille de Vertières, point d'aboutissement spectaculaire et sanglant de la guerre d'indépendance haïtienne. Bonsoir Jean-Pierre Le Glonec, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, vous êtes professeur à l'université de Sherbrooke, c'est au Canada. Vous enseignez l'histoire d'Haïti et des Amériques noires notamment. Vous êtes l'auteur de ce livre, L'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti. Le livre est publié aux éditions Lux. Alors, vous vous penchez donc sur cet épisode méconnu de l'histoire de France et de l'histoire d'Haïti. Racontez-nous la bataille de Vertières. La tâche est impossible. L'histoire de la bataille a été racontée par le plus grand historien haïtien du XIXe siècle, Thomas Madiou, à la façon romantique, à la façon Michelet. Et Madiou a alors tout dit. Je ne suis pas sûr qu'il s'est appuyé sur des sources, mais il a tout dit. Finalement, le 18 novembre 1803, c'est vraiment l'acte final de la guerre d'indépendance. Et la bataille, la toute dernière bataille, dure environ 11 heures. Elle commence vers 6 heures du matin. Elle se termine à 5 heures par un orage providentiel. On peut imaginer que cet orage est un signe des dieux vaudous peut-être, qui accompagnent, qui chevauchent les héros de l'armée que l'on appelle l'armée indigène. L'armée de libération haïtienne est dirigée par le général Jean-Jacques Dessalines et on l'appelle donc armée indigène ou armée des Incas, ça dépend des expressions.
cette bataille n'est pas marquée. Le soir, il n'y a pas vraiment de vainqueur ou de vaincu. Mais ce qui est certain, c'est que dans la nuit du 18 au 19 novembre, le fort de Vertières est évacué par Rochambeau et c'est la fin d'un rêve de résurgence finalement d'un monde colonial français. Ce rêve est le rêve napoléonien. Il s'effondre le soir du 18 novembre 1803. En quoi est-ce, selon vous, un moment clé de l'histoire de ces deux pays ? C'est un moment clé puisque le 18 novembre 1803, la plus belle colonie du monde atlantique français, la plus belle colonie du monde atlantique en général, s'effondre. Et il n'y aura plus jamais d'esclavage à Saint-Domingue ou en Haïti. Donc c'est un moment très important pour l'histoire d'Haïti et pour l'histoire de France, mais aussi pour l'histoire du monde moderne, puisque ce qui se passe ce soir-là, c'est toute l'idée esclavagiste, et c'est le dogme de la race, qui est battu en brèche par des citoyens, et aussi des citoyennes, puisque les femmes sont présentes sur la scène le jour de la bataille. L'idée de race, l'idée d'esclavage racial est battue en brèche, et à la place, ce qui triomphe le 18 novembre 1803, c'est le droit à la vie, le droit à la liberté, et le droit à la citoyenneté. Il s'inspire en fait des idéaux de la Révolution française. Alors qui s'inspire de qui ? On pourrait dire l'inverse. On pourrait dire finalement que les Français se sont peut-être aussi inspirés de la lutte des esclaves de Saint-Domingue, qui se révoltent à partir de 1791 et qui obtiennent leur liberté. Ils n'attendent pas qu'on leur donne la liberté. L'esclavage est aboli, certes, en 1794 en France, mais il est aboli parce que les esclaves eux-mêmes, à Saint-Domingue, sont allés chercher leur liberté au terme d'une résistance héroïque. Qu'est-ce qui va découler de cette page de l'histoire ? Quelles sont les conséquences concrètement ? Alors, j'ai envie d'insister ici sur les conséquences d'ordre mémoriel. La conséquence principale en France, c'est que la bataille de Vertières n'existe pas. Le mot Vertières est un mot qui n'existe pas dans l'histoire et la mémoire française, et j'encourage tous ceux qui nous regardent à ouvrir leur dictionnaire des noms propres et à chercher le mot Vertières. Vertières n'existe pas. Cette défaite a été occultée, elle a été effacée. Elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse parce que finalement, la plus puissante armée française, la plus puissante armée du moment est défaite par une troupe d'anciens esclaves qui ne doivent pas être citoyens selon les généraux français, selon Napoléon. Vous parlez aussi dans votre livre de l'élite au pouvoir en Haïti qui, elle aussi, a voulu quelque part masquer cet épisode de l'histoire. Expliquez-nous. Alors c'est une longue histoire, mais dans les faits, en effet, la bataille de Vertières n'est pas commémorée en Haïti avant les années 1930 environ. Ce qui se passe au XIXe siècle, c'est qu'il y a une lutte de pouvoir entre les différents chefs d'État haïtiens qui cherchent d'abord à cultiver leur propre culte. Donc évidemment, vous comprendrez bien qu'il est difficile de faire une place à des héros ordinaires comme les héros de la toute dernière bataille de la guerre d'indépendance si tous les chefs d'État cherchent d'abord à entrer eux-mêmes dans le panthéon haïtien. Au XXe siècle, Vertières commence à être reconnu comme un moment important dans l'histoire d'Haïti à la faveur de l'occupation américaine du pays. À partir du moment où il y a un nouvel occupant, eh bien, on ressort les héros de Vertières du placard historique et pour mobiliser, c'est ça, pour mobiliser. Mais Vertières est un symbole de résistance populaire, encore aujourd'hui en Haïti. Alors justement, beaucoup d'Haïtiens ont connaissance de cette histoire et ils pensent, et pas seulement d'ailleurs les Haïtiens, que ce pays continue de payer aujourd'hui le prix de son indépendance. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, vous qui travaillez sur cette page de l'histoire ? Certainement. Vertières est un moment scandaleux. Si le 18 novembre 1803 n'existe pas dans le calendrier français, alors que c'est un moment d'histoire de France, c'est qu'il se passe là quelque chose d'impensable. Et qu'est-ce qui est impensable ? C'est le renversement de la relation esclavagiste. Première République noire ? Première République noire, mais ça va bien au-delà. Le 18 novembre 1803, les maîtres deviennent les esclaves et les esclaves deviennent les maîtres. C'est impensable. C'est bien pire qu'une défaite à Waterloo ou en Russie. Alors voilà en grande partie pourquoi cette bataille continue à être occultée. Jean-Pierre Le Glonec, l'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti, à lire absolument si vous êtes passionné d'histoire et si vous voulez connaître une partie de l'histoire de France et d'Haïti. Merci à vous d'avoir témoigné dans 64 minutes. La bataille de Vertières, oui, représente un changement de paradigme. Changement de paradigme très important puisque le 18 novembre 1803, quelque chose est fissuré. Et ce qui est fissuré, c'est cette équation entre d'un côté la peau noire et la condition esclavagiste.
il est bien certain, le 26 Brumaire en 12, que cette équation est fissurée de manière radicale. Je crois qu'à Vertières, quelque chose tremble. Et ce qui tremble et ce qui se fissure, ce sont les assises, en fait, du monde moderne. Et les assises du monde moderne, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est la rencontre du capitalisme, de la race et de l'esclavage. À Vertières, cette union du capitalisme, de la race et de l'esclavage s'effondre. On arrive à marginaliser Haïti en n'en parlant pas dans les livres d'histoire. On arrive à marginaliser les grands moments héroïques de l'histoire d'Haïti en expliquant dans les livres au XIXe siècle que tout cela est trop douloureux. Le général Pamphile de la Croix, au XIXe siècle, en 1819, écrit ses mémoires et explique qu'il ne faut pas parler de la guerre d'indépendance haïtienne. On arrive à marginaliser Haïti en expliquant qu'Haïti est un pays de barbares, un pays monstrueux. Un pays monstrueux ne peut pas être le pays qui a donné naissance aux grands héros Dessalines. Pour parler de Dessalines, il faudrait parler d'Haïti comme un pays de victoire, comme un pays héroïque. Or, la France, pour toutes sortes de raisons, conscientes ou inconscientes, a préféré faire d'Haïti un pays à aider, un pays problématique. Alors qu'en fait, au XIXe siècle, Haïti est un pays stable, un pays puissant, un pays beaucoup plus stable que les États-Unis, frappé par une guerre civile, beaucoup plus stable que la France, frappé par diverses révolutions. Haïti n'est pas le pays que l'on pense. La dette, ce n'est pas seulement le signe d'une oppression d'Haïti par la France. La dette, c'est aussi la trahison de l'élite haïtienne. C'est Jean-Pierre Boyer qui accepte le principe de la dette. Il ne le dit pas d'ailleurs à la population, lorsqu'il accepte les conditions de la France. Il ne le dit pas tout de suite, on le sait plus tard, que Boyer a accepté de payer 150 millions de francs or. Mais ce n'est pas l'élite haïtienne qui a payé la dette, c'est la paysannerie. Ce sont les producteurs de café qui envoient leur café dans les différents ports de l'île et ce café est taxé. Et cet argent sert à rembourser la dette. Ce n'est pas Boyer qui l'a payé la dette, ni Faustin Soulouque, ni Geffrard, ni Villebrun-Guillaume Sam. C'est la paysannerie qui l'a payé. E vou começar a falar sobre essa tentativa, né, de apagar, ou de não falar sobre a história do Haiti. Isso quando uso. Tem um outro antropólogo haitiano que se chama Michel Foucault, que escreveu um livro que se chama Silêncio ao Passado. Eu posso mandar a palavra isso aqui, se não me engano, em português agora. O livro já está em inglês, mas tem a tradução em português e francês desde o ano passado. Ele está tentando de fazer essa pergunta mesmo. Por que não tem muita gente no mundo que sabe sobre a história do Haiti? Porque na França mesmo, da França, as pessoas ensinam sobre esse período da colonização do Haiti e também da Revolução Haitiana. E para Michel Foucault, ele está tentando de fazer esse diálogo para pensar será que isso tem a ver com racismo? Será que isso tem a ver com o medo de falar sobre o conceito mesmo da evolução? Ou será que a França está tentando de apagar uma parte da história dele, que é a escravidão? Então, nesse sentido, para muitos historiadores haitianos, eles falam que a Revolução Haitiana é uma evolução. Foi uma evolução anti-segregacionista, anticolonialista e antirracista. Porque na colônia, o número da colonização mesmo, nós todos territórios mesmo que tem colonização,
a segregação, racismo e colonialismo. Então, quando aconteceu o mesmo, a Revolução Haitiana, foi uma revolução mesmo que foi feita contra esses elementos mesmo. E como falar o professor Le Glunek aqui, outra coisa que aconteceu na Revolução Haitiana é que a Revolução Haitiana não seguiu o padrão clássico, né? Da revolução, uma forma organizada, exercício, essas coisas. É a massa dos escravos que se junta, que se une para fazer a revolução. E, acima de tudo, para vencer quem? O Haiti vencer o maior exercício do período da França, do Napoleão Bonaparte. Então, como falar disso sem ficar com vergonha? Que os escravos conseguem vencer um exército que tem tudo. Mas, esse deixar para nós essa ideia para vencer o sistema ou para vencer na luta, a primeira coisa é a união. É por isso que na noite eu falei, eu não sei que eu sei que isso da classe trabalhador. E esse é suficiente para mim, para estar aqui, para estar sábado com as mulheres na rua, para estar no 2 de julho, para estar no 5 de setembro, porque se eu nasci no Haiti, ok, mas depois, se eu estou vendo no Brasil, 4 anos que tem luta, a luta é minha luta também. Então não vou pensar, eu estou estudando. Não. Mas o povo vai vencer o Estado, mas vai ficar melhor para mim também. Porque vai ter mais dinheiro, vai investir na cidade, então vai ter mais espaço, a gente vai ser melhor para estudar. Esse já é uma base para entrar na luta. Você está vendo pensar muitas coisas mesmo. Então, a Revolução Haitiana começou assim. E a Revolução Haitiana durou mais de 13 anos. Tem um historiador haitiano chamado Jean Fouchard, que falou, depois da Revolução Haitiana, quase 50% da população haitiana morreu no momento da Revolução Haitiana. Para uma população, no período, para uma população que estava quase 400 mil escravos, essa quantas pessoas que falecem, que morreram nesse momento da Revolução. Então, 13 anos de luta pela liberdade, pela igualdade, e essa coisa que fala, né? Aparece mesmo que essas palavras saíram da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Mas essas palavras tinham limite. Por quê? Porque quando os brancos estavam falando dessas coisas da França, estava só para os brancos. Porque todo mundo concordava, não estava pensando que é normal que a França tinha colônia. Então estava normal que tinha escravidão no mundo. É por isso, a ideia de pensar, tem uma palavra, né, no Haiti que a gente usa, para falar do ser humano, que é mundo. E tem um povo que diz tudo mundo ser mundo, para dizer que todo mundo é igual. Não tem uma coisa do branco, preto, pardo, etc. Essas coisas. Porque na Revolução Haitiana, não tinha essa coisa da pele. Todo mundo estava na luta. E depois da Revolução Haitiana, todo mundo ficava livre. Entendeu? Então, mas também, a Revolução Haitiana não aconteceu também. Porque em 1993,
Sontonax tentou de fazer uma proposição de libertação para os líderes e os gerais da eleição indígena. Todos os líderes da eleição indígena, vocês estão livres. Essa foi uma tentativa, que a gente chama contra-revolução, dentro da revolução. Porque se eles conseguirem aceitar essa proposta, o que ia acontecer? A gente não ia ter revolução. Mas como os escravos estavam falando, se eu devia fazer uma intervenção aqui, 14 de agosto, sobre cerimônia de Guacaíma. Porque 14 de agosto de 1791, acontece a cerimônia de Guacaíma, que foi o lançamento mesmo da Revolução Haitiana. E todo mundo acomodava isso. Só não vive livre, ou senão não morre. Ou todo mundo está livre, ou todo mundo morre. Depois disso, todo mundo acomodava. Aí devia estar mais livre. E, por isso, muitas coisas acontecem. Okay. E no momento da Revolução, a gente faz muitas sequências. Dentro da Revolução, teve as lutas dos brancos para a autonomia, teve as lutas essas pessoas que a gente chama Vado, a gente chama mulato, né? Teve o período da luta dos mulatos com Haiti. Estava tentando de lutar para igualdade. E depois vai acontecer as lutas dos escravos. E os escravos não tinham nada, não existia como ser humano. Não sei se você já no Código Negro. No Código Negro, o artigo 44, não reconhece o escravo como um ser humano. Diz que o escravo é como qualquer imóvel que a gente tem aqui. E o dono pode fazer o que quiser com o escravo. Porque é um imóvel. Pode usar, vender, matar, qualquer coisa. No Código Negro. Então, esse momento mesmo da escravidão e essa fase da luta para a revolução são dois momentos. É como se fosse o escravo mesmo, você viu que não tem outra maneira disso, de tentar sobreviver. Ou a gente fica livre mesmo, ou todo mundo morreu. Pois se você conseguir um imóvel, o dono pode fazer o que quiser com você, vivo. Não vivo. É a mesma coisa. Então, todo mundo entra na luta. E o dia 18 de novembro de 1803 vai acontecer a batalha final. Mas antes da batalha final, tem um momento que a gente chama o momento de Toussaint Louverture. Muita gente conhece mais Toussaint Louverture do que Dessalines. Tem esse momento a gente chama o momento Toussaint Louverture. Porque a França gosta mais de falar de Toussaint, porque Toussaint morreu como general da França. É isso. E Dessalines nunca aceitou a dominação francesa. Mas por que Toussaint é importante na luta mesmo da Revolução Haitiana? Toussaint é importante porque Toussaint foi o primeiro que escreveu uma Constituição colonial. E essa Constituição foi promulgada 8 de junho de 1801. Então, um escravo escreveu uma Constituição.
Só que nessa Constituição, Toussaint não reivindicou a independência. Ele reivindicou a autonomia. Mas a luta dos escravos estava em cima da autonomia. A gente estava pensando em revolução, liberdade total. E, infelizmente, a França sequestrou ele no 7 de junho de 1802. Ele morreu na França no dia 7 de abril de 1803. É bom disso, tipo, uma pessoa que conhece a história do Haiti vai pensar essas coisas. Por que a França fala que Toussaint foi o líder da Revolução Haitiana, mas ele morreu mesmo antes da Revolução Haitiana? Essa recuperação mesmo, vamos voltar no Michel Wolff-Trouillot. Michel Wolff-Trouillot tentou de pensar sobre isso. E Michel Wolff-Trouillot fala: o mundo ocidental gosta disso mesmo, de construir seu próprio líder. Então, como Toussaint aparece mais fácil de pegar. Então, a França está tentando de pegar Toussaint Louverture. É uma forma. Tem um outro autor francês que se chama Jacques Goudy, que escreveu um livro que se chama Le Vol de l'Histoire, o rumo da história. Jacques Goudy tentou de contar isso. Esse momento que a gente chama a história moderna é uma construção que a classe dominante está tentando de colocar na cabeça da gente. E perguntar isso. Quando a gente está estudando a história universal, onde começou a ideia da história universal? A história universal começou mesmo na Europa. Quem sabe sobre a história da Ásia? Quem sabe sobre a história da África? Quem sabe sobre a história do Babilônia? Medo-Persa. Quem sabe sobre isso? Mas, quem sabe sobre a história do Egito? Mas, Babilônia. Então, mas esses países bem antigos, bem antes da Europa. Mas porque mesmo a história da universal começou na Europa. Então é uma forma de roubar mesmo a história da gente. Nós todo mundo estudar isso na escola. Tipo no Haiti. Por exemplo, sobre o Haiti. A história do Haiti começou, infelizmente, no período da escravidão. É como se fosse antes da escravidão. Não tinha as indígenas no Haiti. Apareceu assim. Recentemente, começa a escrever sobre as indígenas do Haiti. Mas muita gente já passou a estudar a história do Haiti, começou mesmo onde? No período da escravidão. E isso acontece em muitos países. Então, para falar disso, para conectar a ideia do Jacques Goudy e do Michel Wolff-Trouillot, então a ideia mesmo que a França tenta de falar mais do Toussaint do que desse ali, é porque mesmo, deixa ainda que a França mesmo, não é normal, não queria que aconteça a Revolução Haitiana. É normal, como você quer perder sua colônia. Como Toussaint estava para a coisa da autonomia e Dessalines estava para a ideia da revolução. Então a França tentou de matar Dessalines, apagar Dessalines, né, da circulação e pegar o Toussaint Louverture. Então,
no ano 1803, aconteceu o ponto mais importante da Revolução Haitiana, que foi a Batalha do Vertier. Porque a Batalha do Vertier foi a última batalha do ciclo, que a gente chama isso, do ciclo da Revolução Haitiana. Por que essa batalha é importante? Essa batalha é importante porque depois dessa batalha não vai mais acontecer outra forma de batalha. Mas também depois dessa batalha, a ideia de viver livre, as pessoas vão começar a sentir mesmo essa ideia de viver livre. Me lembro, eu estava falando com uma amiga na UFBA sobre revolução, batalha, essas coisas. Eu perguntei a ela, não sei se você já tentar falar um segundo, pensar, se a gente aqui no Brasil conseguir fazer a revolução amanhã, depois da revolução, você ia fazer o quê? Tem que pensar a ideia da liberdade, a libertação. Né? O dia seguinte, depois da revolução, você ia fazer o quê? No Haiti, as pessoas conseguiram resolver isso. A última batalha aconteceu em 18 de novembro de 1903. 29 de novembro de 1903, aconteceu uma primeira publicação da independência do Haiti, para dizer que o país hoje fica independente. Mas 1º de janeiro de 1904, acontece mesmo um ato para dizer que o Haiti é um país livre e todo mundo pode viver como quiser no Haiti. E para marcar isso, o que a gente fez? A gente fez, todo mundo fez a sopa de abóbora. Todo mundo fez sopa de abóbora. Mas a gente não tomou a sopa de abóbora. A gente jogou a sopa de abóbora na rua. Por quê? Porque teve essa ideia que para os bancos que eles têm pele clara, porque eles estão tomando sopa de abóbora. É uma ideia de qualquer coisa. Mas tem que pensar nisso também. Né? Então, como eles têm pele clara por conta de sopa de abóbora, então como a gente não queria mais deles no país, a gente começou a sopa de abóbora e jogar na rua e dizer, ok, pode tomar. Sair do país. E no Haiti, esse fica uma tradição. Não é com sopa de abóbora. Tipo, se você está numa casa e a pessoa não gostar de você, então, e quando você vai embora, a pessoa pegar uma arma, quando vai embora e jogar água. Vai embora. Esse fica uma tradição para contar, né? Para dizer não voltar mais, por favor, não voltar mais. Ótimo, mas por favor. Então essa ideia fica uma tradição. Mas até agora, a tradição de tomar sopa de abóbora fica no Haiti. No Rio de Janeiro é dia de sopa de abóbora. Não sei se vamos fazer sopa de abóbora 1º de janeiro. Primeiro eu estava falando disso para muita gente, né? 1º de janeiro é o início de ano. Mas para nós, haitianos, 1º de janeiro é dia de independência. É dia de ir na praia, de festejar, de tomar sopa de abóbora, né? De pensar sobre a libertação. Esse faz a base da minha pergunta com minha amiga. Pensa, se acontecer a revolução no Brasil agora, no dia seguinte, você vai fazer o quê? Então, a gente já tem uma tradição no dia da independência, tomar sopa de abóbora. Vai na praia. Pensa outras coisas, mas a coisa de trabalhar, não.
esse não existe mais no Haiti. Então, já tem uma tradição sobre isso mesmo, para pensar a ideia da liberdade. E qual é a significação da independência do Rio de Janeiro? Para nós, a independência traz um mundo, novas ideias e novas visões também, contra o racismo, contra o colonialismo e, sobretudo, para a igualdade. Vou falar disso, a cura da igualdade, porque no Haiti acontecem duas coisas. Uma coisa antes da independência, uma depois da independência. A primeira coisa é que antes da Revolução, Napoleão mandou na colônia algumas pessoas da Suíça e da Polônia para lutar contra os escravos. Mas essas pessoas se juntavam mesmo na luta da independência contra a França. Isso fica importante para saber. Mas o que aconteceu mesmo depois da Revolução Haitiana? Depois da Revolução Haitiana, Dessalines falou isso. Todos os haitianos são pessoas pretas ou pretos. E o Haiti acordou. Não é direito, mas a gente acordou liberdade para todo mundo que combateu contra a França na Guerra da Independência. Então, essas pessoas da Suíça e da Polônia viram haitiano preto. Pensa isso, o branco e o preto, entendeu? Então, eles aceitavam mesmo que são haitianos. E até agora tem lugar no Haiti, se você for, você vai descobrir os descendentes dessas pessoas. No Haiti. Tem um lugar no sul, o que chama Lavalas, tem um lugar assim. Tem um outro lugar que chama Fondé-Blanc, vai encontrar ali também. Tem um outro lugar, mas esse a população está diminuindo por conta da mistura com outras pessoas. Se chama Casal. Casal é uma reserva do Suíça. Vai encontrar. Então, esse mesmo fica uma coisa importante na Revolução Haitiana. Como entregar essas pessoas que da pele clara, mas com qualquer são pretos ou eles são haitianos. Mas depois disso, da Constituição de 1805, teve uma lei que diz que Haiti é uma terra da liberdade. Todas as pessoas pretas, onde você está no mundo da escravidão, você só precisa chegar no Haiti para ficar livre. Muito bem. Haiti tem dinheiro para usar a palavra compra, mas para pagar para todo mundo que está na escravidão em qualquer lugar no mundo, para trazer a liberdade para essas pessoas. E acima de tudo, já disse isso também. Vamos exportar a Revolução Haitiana em todo lugar na América. E para fazer isso, esse não fica uma palavra só. Esse foi uma prática. Vamos dizer como? Porque depois da Revolução Haitiana, Haiti ajudou, primeiramente, Miranda e Bolivar. Miranda chegou no Haiti em março de 1806. Bolivar chegou no Haiti em dezembro de 1815. E é por isso que eu fiquei muito... Para ficar muito estranho, tipo,
quando as pessoas estão falando do pan-americanismo e não colocar a Haiti na frente dessas coisas. Falar da Bolivar, essas coisas. Sei, tudo bem, mas onde eles foram buscar ajuda? Foi no Haiti. Então, por que eles foram buscar ajuda no Haiti? E quando vocês querem falar do pan-americanismo, e vocês estão falando do Haiti. Volta a se lembrar da mesma coisa? Silêncio ou passado. Eles estão falando da história do Haiti. Eles não querem falar da história do Haiti. Então é para apagar mesmo a ideia da liberdade do Haiti. E também para não falar do povo negro. Outra coisa que aconteceu também é o primeiro congresso do Panamá, que aconteceu no Panamá em 1826. Todos os países da América foram convidados nesse congresso, exceto o Haiti. Por quê? Porque eles pediram a Haiti, para a Haiti conseguir participar desse congresso, a Haiti precisava mandar uma pessoa de pele clara. É o racismo depois do racismo. Então, como a Haiti foi conhecido como um país de pessoa preta, então a Haiti não foi convidada no Congresso do Panamá, de 1826. Vai acontecer uma outra coisa que eu acho que o João já falou em fevereiro. E essa tentativa de apagar a história do Haiti aconteceu durante todo o século XIX também. Porque a República Dominicana foi independente depois do Haiti. E os Estados Unidos reconheceu a independência da República Dominicana antes da independência do Haiti. Então, essa ideia mesmo de não falar do Haiti, da Revolução Haitiana, não é uma coisa que sai só da França, mas é como se fosse todos os países se juntam para... Não, tem que apagar essas coisas. Mas eles mesmo precisavam apagar essa coisa. Por quê? Porque imaginei que depois de 1804, os Estados Unidos dizem, ok, concordo que a Haiti é um país livre, independente. Mas os Estados Unidos, nesse período, tinha escravidão. Então, como pensar isso? Que você aceitar que esse país de preto, de negro, é livre, e dentro mesmo dos Estados Unidos tem escravidão? Então, ia ficar uma contradição de aceitar a Haiti como país independente e também continuar a ter escravo dentro dos Estados Unidos. Entendeu? E é por isso que estou pensando sobre esse livro do Tocqueville, Alexis de Tocqueville, da democracia na América. Estou pensando, como Tocqueville podia escrever um livro tá falando da democracia na América, nos Estados Unidos. Ele está falando da democracia num país que não tem escravidão. E agora isso não vai para todo mundo. Se está ouvindo, mas ninguém pegou o tempo para pensar. Como está ouvindo, pode falar da democracia na América no momento mesmo que tem escravidão nesse país. E esse não é só na América. Olha na Grécia antiga. A Grécia inventou a democracia. É verdade? Então, um país que tinha a escravidão inventou a democracia. Então, você fala quem? Nesse sentido, eu estou sempre pensando isso. A gente da classe trabalhadora mesmo precisar
outro padrão de pensar. A gente precisa pensar no sentido da epistemologia emergente. Porque a gente precisa mesmo usar todos o conceito da dominação. A gente está usando todo dia os conceitos da dominação. Mas a gente está usando todo dia os conceitos da dominação. Quando a gente vai sair mesmo dessa dominação? E essa ideia de apagar a história do Haiti fica normal na cabeça das pessoas dessa época, porque precisa pensar como aceitar um país negro, independente, na América. E acima de tudo, esse país que ele quer ajudar outro país para ficar independente. O que ele ia fazer com a escravidão? Porque esse pessoal vivendo mesmo da economia da escravidão. E na fase no século XIX, aconteceu um elemento que tem um grande impacto na construção da nação haitiana ou da economia haitiana. Todo mundo tem o papel aí, Cristiano? Todo mundo recebeu o papel? Infelizmente, esse dinheiro que a gente precisava pagar para a França, né? Porque o que aconteceu? É a primeira vez e a única vez que um país na história venceu um outro país. E é o país que venceu que precisa pagar. É a única vez que isso está acontecendo na história do mundo. A Haiti venceu a França e a Haiti deveria pagar a França mesmo para reconhecer, para aceitar a independência do Haiti. Primeira vez e a única vez que isso acontece no mundo. Essa coisa de que a gente precisa pagar uma dúvida, uma taxa para a França reconhecer a independência do Haiti. E o ano passado fez 200 anos que a Haiti pagou, começou a pagar esse dinheiro. E essa taxa fica pesada para a gente. Porque todo mundo está falando, Haiti é um país pobre, é o país mais pobre da América. Mas como um país pobre pode pagar bilhões de dólares. Então, como um país jovem, 21 anos depois da Revolução, temos uma economia suficiente para pagar toda essa taxa. Fica pesado para a gente. E no final, a gente nunca conseguiu pagar essa taxa. E foi os Estados Unidos, infelizmente, que pagou o resto dessa dívida para a gente. E depois desse momento, a gente fica sobre a dominação dos Estados Unidos. Mas uma coisa sobre essa taxa. Essa taxa fica uma taxa dupla. Por quê? Porque como a gente não tinha dinheiro para pagar essa taxa, a gente precisava emprestar na mão da França mesmo parte do dinheiro para pagar uma parte da taxa. A gente chama essa a dívida da vergonha. É assim que a gente fala, chamar essa dívida no Haiti. A dívida da vergonha. Porque, imagina que eu tenho um dinheiro, eu não consegui te pagar.
Então, ok, não consegui te pagar. Eu vou dizer, ok, não tem problema. Vou te fazer. Eu tinha que pensar um outro dinheiro para pagar o primeiro dinheiro. É assim. Então, fica uma coisa bem pesada para o Haiti. E em 1915, vai acontecer no Haiti a primeira fase da ocupação americana do Haiti. Mas antes que aconteceu essa primeira fase da ocupação americana do Haiti, o dia 17 de dezembro de 1914, os Estados Unidos mandou um comando para entrar no Banco Central do Haiti para roubar um dinheiro de reserva que estava em ouro, que a gente teve no Banco Central do Haiti. Então, desde esse momento, como os Estados Unidos pagou à França o resto da dívida, então a Haiti devia pagar o resto para os Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? A Haiti vai conhecer uma primeira fase da ocupação dos Estados Unidos entre 1915 até 1934, a primeira fase. Vai acontecer uma segunda fase entre 1994 até 2001. E entre 2004 até 2017, vai acontecer uma outra fase. Só que essa terceira fase vai ter mais outros países do ONU. Infelizmente teve Brasil também, infelizmente. Teve Estados Unidos, ONU e Brasil estava na liderança dessa força, infelizmente. Mas essa dominação dos Estados Unidos fica muito forte no país. Para a pessoa que sabe sobre a história do Haiti, vai ver que no momento da ditadura no Haiti, os Estados Unidos suportavam muito devagar no período da ditadura no Haiti. Ele até ajuda a mandar armas no Haiti para ajudar a manter a ditadura no Haiti. Então, a revolução haitiana fica uma como fala Jacques Decouna, que escreveu um livro que chama Haïti, l'éternelle révolution. É como se fosse Haiti fica um país que está sempre na luta. Porque a ideia de deixar que todo mundo sabe que a Haiti foi o primeiro país que aconteceu a revolução no deveria sair. Para todo mundo não sabe disso. Primeira coisa. Segunda, na época, como juntar essa ideia de aceitar a liberdade do Haiti no momento da escravidão. E para terminar, como pensar mesmo para sair do racismo, como pensar um país negro independente no mundo racista. E para tentar terminar, depois da passagem de mês, vou terminar com essa citação do Eduardo Galeano. E Eduardo fala assim: é preciso repetir até que os surdos ouçam. O Haiti é o país fundador da independência americana. E é o primeiro país do mundo a abolir a escravidão.
merecer uma reputação melhor do que a adquiriu devido às suas desventuras. A segunda é isso. O Haiti é um país que continua a expiar esse pecado contra a dignidade. Os escravos negros do Haiti derrotaram os gloriosos exercícios do Napoleão Bonaparte. Uma humilhação que a Europa jamais perdoou. Durante um século e meio, o Haiti, culpado da sua própria liberdade, foi obrigado a pagar à França uma gigantesca indenização. O Haiti foi alvo de uma das maiores injustiças do colonialismo. Em 1825, a França impôs ao povo haitiano o pagamento de 150 milhões de francos em ouro como condição para reconhecer a independência, conquistada com bravura anos antes. Esse ato representou um grande ataque simbólico e político contra a vitória histórica dos ancestrais haitianos. Alcançada em 18 de novembro de 1803, na Revolução Haitiana, uma vitória heróica que levou à criação do Haiti, proclamado em 1º de janeiro de 1804, como a primeira república negra independente do mundo. No entanto, em 1825, a França, sob ameaça de invasão e bloqueio naval, na costa de Porto Príncipe, forçou o Haiti a pagar uma quantia exorbitante, equivalente a bilhões e bilhões em valores atuais. Esse saque minou a soberania do país e foi imposto a um povo que já havia derramado sangue e suor para se libertar das correntes da escravidão. A França, derrotada nas batalhas contra os ex-escravos, transformados em guerreiros, usou a sua influência colonial para perpetuar a exploração. O pagamento durou 122 anos, causando um impacto devastador na economia haitiana e gerando instabilidade financeira. Desde então, o país enfrenta opressões, explorações de saqueadores internacionais que alimentam a miséria, a violência e a pobreza generalizada. Essa dívida não foi legítima, foi uma extorsão criminosa, um golpe covarde contra a primeira nação negra livre das Américas. Hoje, mais do que nunca, é nosso dever denunciar essa atrocidade e exigir reparação histórica, pois o Haiti ainda sofre as consequências desse crime. Exigimos restituição imediata pela honra da memória ancestral. O Haiti resiste. Então, pessoal, alguém, alguma questão, alguma reflexão, alguma pergunta, Jean? Todo mundo tímido? E aí? Eu não falo nada também. Você falou, Jean, sobre... A gente ontem assistiu Queimada, estava exibindo ali, sobre essa questão da memória dos povos, podemos chamar originários, né? Essa disputa talvez mais recente. Ontem, no início do filme Queimada, a armada da Marinha inglesa chega à ilha e aponta para um banco de terra branca e diz: olha ali o resto das populações originárias dessa ilha. Tinha alguma referência sobre os Taino, é isso? Como é que se pronuncia a população que é originária de... Já Taino. Taino. Redigente. Como é que é esse processo mais recente? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre... Você deu um toque numa parte da sua exposição sobre essa questão do debate sobre ter surgido com a escravidão no Haiti, mas como a gente estava vendo na alegoria do Giro ontem, Cuba também passou por esse processo, se tentou aqui no Brasil, mas não se conseguiu no intento que talvez tenha conseguido nesses outros países, seja pela condição de ilha, né, tal, que é o nível de brutalidade causado nos povos originários. Você desenvolvesse um pouco mais sobre isso, que você tem um toque aí. Como é que isso está no presente? Sobre a questão indígena no Haiti. Tem um professor haitiano, historiador, que se chama Vertu Saint-Vive, que fez o trabalho do mestrado dele sobre a desaparição
do povo indígena no Haiti. E tem um capítulo que ele escreveu sobre a fome e a desaparição do povo indígena no Haiti. Vertus tentou de explicar isso. Aí, a ideia de recepção, a pessoa que faça por entender isso melhor. A ideia de recepção de troco para as pessoas indígenas não tinha brutalidade na cabeça deles, porque ficava normal de receber pessoas que estão na dificuldade. Mas antes disso, tem um grupo de pesquisa haitiano que está morando agora no Canadá, que se chama GRIO, também que está tentando dizer que, tipo, já tinha uma forma de relação de negócio entre as indígenas da América no geral e os povos da África e alguns povos da Ásia também. Para a pessoa que gosta de assistir série, tem o série Viking, que deixa uma ideia do negócio entre os vikings e as pessoas que estavam morando aqui na América. Mas o que aconteceu? Quando os espanhóis chegavam no Haiti, porque, uma coisa que eu disse também, antes de ser uma colônia da França, o Haiti foi uma colônia da Espanha. É por isso que o crioulo haitiano é uma mistura do espanhol, do francês, do inglês, do árabe, das línguas da África. Então, quando chegaram os espanhóis dessa época, eles estavam buscando ouro. Mas quando chegou no Haiti, ouro, não é só no Haiti, mas quando chegou na América, eles viram que tinha muito ouro. Eles começaram a colocar as indígenas no serviço da escravidão. Todo mundo saiu para buscar o Deus dos brancos, que é o ouro. É assim que o soldado tinha que chamar ele, Jean Fouchard. Chama o ouro o Deus dos brancos. Então, no caso do Haiti, vou falar especificamente, no caso do Haiti, os europeus, os espanhóis, né, matavam quase 10 milhões de indígenas em 12 anos. Até não sei o que palavra usar para dar uma qualificação com ele, porque mata 10 milhões de pessoas em 12 anos. A gente precisa pensar sobre isso. Esse é mais do que um genocídio. E é por isso mesmo que quando eles perceberam que as pessoas indígenas estão morando na colônia, em 1503, eles foram na África, buscavam pessoas indígenas, pretas, para colocar na escravidão na ilha. E é por isso que, tipo, para muita gente, Haiti está na África, porque não tem referência de pessoas indígenas no Haiti, ou quando a gente fala da história do Haiti, não tem referência das pessoas indígenas. Porque os europeus matavam todo mundo em 10 anos. Então, eles matavam todo mundo. Então, para continuar a fazer essa coisa da escravidão, eles fizeram mesmo que na África, buscavam pessoas negras para colocar na escravidão no Haiti. Então é isso. Mas tem pouca, tipo, fica menos de 1% da população que tem essa relação com pessoas indígenas no Haiti. Porque todo mundo quase morou no Haiti. Tem poucas pessoas que chamam de pessoas indígenas no Haiti. Menos de 1% da população
antigo chamado de pessoal indígenas no Haiti. Então, essa coisa mesmo da escravidão, que sai desde a Espanha até a França no Haiti, fica uma coisa bem pesada para a gente. Porque os espanhóis matavam as indígenas e os franceses matavam a gente, pessoas pretas na colônia. É assim. Mas vou esperar que vai ter mais pesquisa sobre isso, para já ter mais referência para falar sobre as indígenas do Haiti. Eu gostaria de saber se o Haiti ainda paga essa dívida e como fica a relação do Haiti com os Estados Unidos. Haiti de pagar, já tendo de pagar o resto da dívida para os Estados Unidos. Sim. Mas, como explicar isso? Mas é como se a gente não terminar. Porque com essa coisa de sempre emprestar dinheiro para o país, a gente sempre fica com dívida para os Estados Unidos, para o Mundial, FMX. A gente sempre tem dívida para os Estados Unidos. A primeira. A segunda é a relação entre o Haiti e os Estados Unidos. E se tem um país no mundo que os haitianos odeiam mais, acho que é os Estados Unidos. Mas sim, mas também é mais. Tipo, vou dizer uma coisa, vou pegar um exemplo do futebol. Se você olhar futebol. Quando está acontecendo Copa do Mundo, cada vez que os Estados Unidos vai jogar, qualquer país que os Estados Unidos vai jogar, Haiti trouxe para esse país. A gente não precisa saber com quem que ele vai jogar. Hoje, ok. Vou trouxe esse país. É assim. Então, a ideia tá forte no país. Vou te dar 2 exemplos. Me lembro da Copa do Mundo, de 1994. Me lembro disso até agora. Teve um jogo, a invasão direta entre o Brasil e os Estados Unidos. Você deve saber isso também. O Brasil é a seleção mais popular no Haiti. O Brasil é mais popular do que a seleção nacional do Haiti no Haiti. Já sabe disso também. Então, esse jogo entre os Estados Unidos e o Brasil venceu o jogo. Os haitianos saem na rua, dança, fica feliz. É como se é justiça que o Brasil venceu os Estados Unidos. Vou começar a entender a ideia na Copa do Mundo da França de 98. Teve um jogo entre os Estados Unidos e o Irã. Eu comecei a entender a ideia dessa época. E o Irã venceu os Estados Unidos 2-0. Menina? Tipo, é como se fosse... o Irã é um país como o Haiti, que isso está tentando dominar. Então, se os haitianos iam viajar até a França para festejar, esse dia foi um domingo. Eles iam viajar para festejar na França depois do jogo. O Irã ganhou 2-0. E depois disso, eu comecei a vir essa percepção, esse ódio mesmo dos Estados Unidos no Haiti. E mesmo nos anos 94
em 98, teve essa ocupação dos Estados Unidos no Haiti. Então, é justiça para os haitianos, né? Que os Estados Unidos perdeu esse jogo da Copa do Mundo. E agora, a situação piora. Porque com esse... Não detalhe que tem o presidente dos Estados Unidos. Que pensa que ele é o dono do mundo, que está tentando de lutar contra a imigração. E tem muitos haitianos aí que estão trabalhando para ajudar as famílias deles e vidas no Haiti. E as decisões que ele está pegando contra o migrante mesmo, né? Participar mesmo nesse sentido, nessa ideia mesmo, que Estados Unidos não é um amigo do Haiti, mas da América Latina, do mundo mesmo. Então, a ideia de não gostar mesmo dos Estados Unidos, cada dia só faz que aumentar no Haiti. E uma última coisa também para dizer. E tem pouco tempo, menos de 10 anos, que a gente no Haiti tem na Universidade do Haiti uma aula sobre a história dos Estados Unidos. Bom, o professor que estava falando no início, Le Claudette, foi ele que iniciou essa aula sobre a história dos Estados Unidos no Haiti. Então, a ideia mesmo que a gente teve, tinha nos Estados Unidos, continuar a mudar, ou piorar, mesmo. Tipo, mas tirar todas as dúvidas. Porque os Estados Unidos não é um país que gosta muito das pessoas pretas. Então, a ideia da segregação, do racismo, que tinha no Estado, quando a gente estudar sobre isso, ampliou a nossa visão mesmo sobre os Estados Unidos. Mais alguém? Sim. Eu queria saber o que você acha de o Brasil ter usado essa popularidade no futebol da seleção brasileira ser tão querida lá no Haiti, inclusive mandou até jogadores, eu acho, alguma coisa assim, para amenizar o fato de o Brasil ter sido um dos países que enviou tropas para o Haiti, a mando dos Estados Unidos, e principalmente nos governos ditos de esquerda daqui, né? Lula e Dilma. Queria saber o que você acha dessa... Inclusive, nesse fundo aí, o massacre da favela. Eu tenho um artigo sobre isso, eu vou mandar para você. Pode compartilhar com as pessoas. Essa pergunta é uma pergunta atual no Haiti. Bem atual. Porque depois desse momento da ocupação da União do Brasil, Estados Unidos, outros países da ONU, né? O Brasil perdeu um pouco da popularidade que tinha no Haiti. Mas o que piorou a situação é que porque muitos soldados dos exercícios deixavam no Haiti muitas crianças. Não estupro muita gente e também não respeitavam as leis do Haiti. Vou pegar um exemplo sobre mim e meus amigos. Em 2011, não, 2011, eu estava estudando antropologia nessa época. E tem uma lei na Constituição que diz que pessoa com armas não pode entrar na universidade. Exercício não pode entrar na universidade. Toda forma de armas é proibida na universidade no Haiti. E, nessa época, teve
a batalha com a classe trabalhadora para aumentar o salário mínimo no Haiti. E a gente na universidade, todo dia, estava na rua com os trabalhadores para a aumentação do salário mínimo. O que aconteceu? Muitas vezes, as tropas vêm no mês para entrar na universidade. Ele me lembrou uma vez, eles entram mesmo na faculdade. Mas como a gente sabe que as leis do Haiti proíbem todas as pessoas que têm alma para entrar na cidade, a gente entra na brincadeira com eles. Mas tem uma coisa que ficou dividido. Olha isso. Uma pessoa vai num país e fala crioulo haitiano e francês. A pessoa vai na missão. Não tenta de falar a língua da população que ele vai na missão do país. Então, eles só falavam português. Imagina que você está na situação de comunicação com uma pessoa. Você não entendeu o que a pessoa está falando e a pessoa não entendeu o que você quer falar. Então, ficamos numa situação de guerra. Então, eles conseguiram sequestrar um dos meus amigos, né? Do meu grupo, que passou 2 dias estavam deles. Como eles não queriam me achar meu amigo. Então, a gente começou a fazer a coisa mais simples. Começar a botar fogo no país. Botar fogo no país, mas no carro. Começar a botar fogo. 2 horas depois, eles que acham meu amigo. Então, a ocupação da ministra, que foi o nome da ministra, né? A ocupação da ministra achou que esse período mudou muito a visão do mundo haitiano sobre o Brasil. Muito. Mas aconteceu uma coisa também bizarra, que ajuda também na relação dos 2 países. Porque depois de terremoto de 2010, o Brasil, depois da Cuba, foi o segundo país que abriu para ajudar o Haiti. O primeiro país foi a Cuba. O dia mesmo, a noite do dia mesmo, a Cuba já tinha mandando as coisas para ajudar o Haiti. E o segundo país era o Brasil. E por conta do terremoto, né? E o Brasil conseguiu criar uma bolsa que o Brasil chama bolsa humanitária para os haitianos, que depois vai virar uma bolsa que hoje se chama o GCUB, que agora tem mais haitianos, pessoas da América Latina, e desde o ano passado colocam os africanos também nessa bolsa. Mas essa missão faz que o Brasil perdeu a popularidade que ele tinha no Haiti antes dessa missão. Você sabe falar sobre o massacre promovido pela MINUSTAH, tropa da ONU, de soldados brasileiros, realizado numa favela, e que foi comandada as tropas pelo general Heleno, que atualmente está preso por ter tentado um golpe aqui no Brasil, né? Ele foi o general de Bolsonaro e ele está preso agora, junto com o Bolsonaro, com os outros. Essa fase eu não gostou de falar, porque para mim fica pessoal para mim também, porque 2 vezes eu quase morri nas 2 operações que estava acontecendo mesmo no país 2 vezes. Uma primeira vez foi uma 4
de manhã eu estava indo na aula, né? Eu quase morri uma primeira vez, numa operação. Uma segunda vez foi uma sexta aula, voltando da aula também. Então, eu pessoalmente não gostaria de falar disso, porque me deixa com a ideia que estou olhando de novo os massacres que estavam acontecendo no país. Então, pessoalmente, eu não gosto de falar disso mesmo, porque eu senti isso ficar muito pesado mesmo, pessoalmente. Mas acho que tem um documentário, vou buscar para lá você. Tem um pequeno documentário que eu posso encontrar, vou buscar. Porque a gente tem memória expressa também no Haiti. A gente tem memória expressa. Eu vou buscar, se eu conseguir encontrar, posso mandar para Cristiano. A gente pode pensar um dia para fazer um debate sobre isso, né? Mas é uma coisa que eu não gosto de falar, porque para mim fica muito pesada, né? Porque eu vivi a coisa, né? Eu vivi a coisa 2 vezes que eu quase morri, então cada vez que eu vou tentar de falar disso, eu senti isso aqui. Estou vendo as cenas dos massacres que eu estou... Olha, interessante. É isso. Outra pergunta, dúvida, né? Outra intervenção. Então, pessoal, mais alguém? Mais alguma questão? Sobre a relação do Haiti com a República Dominicana. Me lembro que eu falei com o Cristiano que eu devia fazer uma palestra sobre isso também. Porque são 2 países que dividem uma ilha, mas são 2 países que não são vizinhos. Fica uma luta mesmo entre o Haiti e a República Dominicana. Por quê? Porque os dominicanos se acham os brancos da ilha. Já é uma primeira coisa. Segunda coisa, quando o presidente Boy estava dirigindo a ilha toda durante 21 anos, ele não conseguiu fazer a união dos povos, infelizmente. Então, essa fase, mesmo, como ele conseguiu fazer a união da ilha, essa fase divide mais os povos. O Haiti e a República Dominicana. O que vai piorar a situação? A situação vai piorar em 1937, quando Trujillo decidiu de massacrar mais de 20 mil haitianos em uma semana. Tem um livro sobre isso, que escreve Suzy Castor, Le Massacre de 37, que contou, ele pegou uma palavra para falar assim, uma pessoa não pode pronunciar bem essa palavra, ele não é dominicano. É por isso que a gente chama o massacre de Pereira, porque tem uma forma quando vocês hispanos de fazer a pronunciação de J. Entendeu? Então, todo mundo pode pronunciar bem o Pereira, eles matavam essa pessoa. Então, desde 1937, a situação piorou totalmente depois desse massacre.
E a última coisa que aconteceu era em 1992, quando as repúblicas hispânicas da América estavam festejando o desembarcamento dos europeus aí na América. 500 anos. A gente no Haiti não festejou nada. A gente comemorou isso. Porque a gente não chama. A gente não ficou feliz por conta disso. Porque esse momento traz para a gente escravidão. Porque a gente já festejar por isso, por conta disso. Então, a Espanha deu um dinheiro para fazer uma grande festa na ilha. A gente não aceitou esse dinheiro. E a Grã-Bretanha pegou todo o dinheiro fazer grande festa. E foi com esse dinheiro que a República Dominicana lançou o grande projeto do turismo que ele tem hoje. Entendeu? Então, como chamar isso? Tem um professor haitiano que se chama Jean-Marie Théodat, que é professor da França, né? Que ele é geógrafo, que trabalha sobre a ilha, né? Ele chama essa relação Caim e Abel. Tem um dos irmãos que quer matar outro. Mas tem um que, apesar de tudo, aceitar de dividir a ilha com o outro. Mas o outro não aceitar mesmo de dividir a ilha com Haiti. Então, é uma forma da relação do Haiti e da Dominicana hoje. É uma forma de sintetizar, mas Haiti já não é fácil. Vou dizer uma coisa, para piorar a situação. Em abril de 2022, o atual presidente pegar uma lei para dizer a segunda língua da República Dominicana é o inglês. Imagine, você está compartilhando uma ilha com outro vai se falar noite em francês e você tomar uma lei para dizer que a segunda língua do país é o inglês. Então é para dividir mesmo os povos da ilha. Não tem nada para compartilhar a ilha com o Haiti. Mais alguma questão? Tem uma questão da história cultural. Nós fizemos uma homenagem a Duke Bookman e Cecília Fátima, né? Agosto aí, chegando aos 235 anos de Boi Caimã, aquela experiência com o voodoo. Jean, como é que eu tive contato nessas pesquisas para a gente construir o tema, né, do carnaval desse ano com o grupo Bookman Experience. Queria que você umas notas sobre esse grupo, a trajetória, a relação com a trajetória da Revolução Haitiana, esse nome que traz a homenagem, a musicalidade, assim, é uma espécie de canção de protesto, né? Massa. Obrigado. Até amanhã. Canção de protesto haitiana, dançante, tocou, mas como as questões linguísticas, há certa dificuldade de condição. Essa articulado com a questão que envolve a presença hoje do voodoo, como é que isso, na religiosidade local, depois de tantos séculos de opressão, perseguição, como a gente vive aqui no Brasil, com as religiosidades de matriz africana, né, de afrodescendente, essas duas questões aí, o Bookman e o voodoo. Primeira coisa, como você viu a tradição que eu tenho nesse livro que eu passei, foi o que fez a tradição com o amigo da UFBA. Então, estou no processo de fazer tradução de algumas obras que eu acho importante, né, para a gente aqui no Brasil conhecer do Haiti. Alguns estudos da geografia e da história, que estou no processo de fazer. Mas também estou no processo de olhar algumas músicas que eu acho interessante também para fazer a tradução, né? Escrita embaixo da pronunciação das coisas. Então, acho que ano que vem você vai ter algumas músicas que tem tradução embaixo.
vai acontecer. E uma experiência no ano 80 e 90, ficou um grupo muito famoso no Haiti, que estava mesmo na experiência da luta, da evolução, de protesto, essas coisas. Mas o que acontece, infelizmente, com o grupo, infelizmente, e nesses últimos anos, o grupo vira na direita. É por isso que eu nunca vou fazer curso na música, por experiência da minha intervenção. Infelizmente, o grupo vira na direita, infelizmente. Infelizmente. Mas tem isso também. Por que isso acontece, infelizmente? É porque o ex-presidente Michel Martelly foi músico. Então, ele é amigo desse grupo. Eles estavam na luta juntos em 2004. Então, essa aliança de 2004 fica até hoje. Então, quando o Michel Martelly virou presidente do país, uma experiência, suporte ele mesmo no processo da política do país, infelizmente. Teve tanto clipe de esse é antigamente. Mas se você for olhar depois do terremoto, você vai olhar que a produção do grupo é muito baixa mesmo. Porque se é um grupo que critica, então ele não pode criticar o amigo dele. Então baixa mesmo a produção musical do grupo. Não sai álbum, não sai pouco clipe, é muita coisa. Não é isso? E o voodoo no Haiti. O voodoo fica... Porque no Haiti o voodoo não é uma religião, na verdade. O voodoo fica uma prática popular no Haiti. Um presidente tentou de fazer do voodoo uma religião, mas tinha tão debate, tão pergunta, que ele não conseguiu fazer do voodoo. Ele tentou em 2001. Ele não conseguiu publicar uma lei para dizer que o voodoo fica uma religião. Tem um livro que fala sobre isso, mas que é em crioulo haitiano, que se chama Savaloué. Olha, vocês não pode dizer a gente. Então, que se chama Savaloué. Eu tenho um amigo que está fazendo masterado na antropologia da UFBA, que está fazendo tradução desse livro. Acho que depois dessa tradução, o livro vai estar disponível na edição da UFBA. Então, para a gente que quer saber mais sobre o voodoo do Haiti, vai conseguir ler esse livro. Mas, vou tentar de falar, o voodoo fica a prática popular do povo do Haiti. Mas também o voodoo sofreu a repressão no país. Porque entre 1982 e 1984, né? Quando o Stênio Vincent era presidente, porque Stênio Vincent era cristão, adventista. Então, ele atacou mesmo o voodoo no Haiti, dizendo que as coisas que estão acontecendo no país é por conta do voodoo, infelizmente. E muitas pessoas atacou os filhos do voodoo, os praticantes do voodoo. E teve um padre também da Igreja Católica, que se chama Padre Froissart, que o antropólogo marxista haitiano, Jacoumet, teve um debate com ele mesmo sobre a defesa do voodoo, Jacoumet, e Père Froissart, Padre Froissart, para a defesa da Igreja Católica. E, depois disso, Jacoumet escreveu um livro para defender o voodoo como uma forma de prática normal que todo mundo pode fazer. E em 1986 também tinha outro ataque contra o voodoo. E a última fase era em 2010, porque tinha muito pastor das igrejas cristãs
que estava falando, infelizmente, né? Que o terremoto aconteceu no Haiti por conta do voodoo. Infelizmente. Então, o voodoo sofreu de novo, né? Ataque das pessoas da igreja cristã. E também tinha um pastor americano que chegava no Haiti para ajudar as pessoas. Ele dava dinheiro a outros. Ele pediu às pessoas de dizer que eles estão denunciando do voodoo para virar cristão, para ter acesso com a Bíblia, dinheiro e comida. Então, é isso. Mas, o voodoo até hoje fica a prática popular de todo mundo no Haiti. E as pessoas não se escondem para fazer a prática do voodoo. Só no período de ataque, mas no tempo normal, todo mundo pratica o voodoo, dança, canta, se vestir das roupas, etc. É isso. Beleza. Mais alguém, pessoal? Não? Então, agradecer mais uma vez, Gé. Nosso querido Carna Comuna haitiano.